Hoje é domingo de Páscoa. Saudamos cada um de vós. Tenhamos presentes as seguintes intenções. Aniversário natalício de Alzira Gonçalves Felgueiras. 10º aniversário de falecimento de Avelino Fernandes Miranda. Aniversário de Isabel Maria Figueiredo da Mota e avós. 13º aniversário de falecimento de António Costa Ferreira e sogros. Aniversário de falecimento Manuel Alves Correia, esposa, irmão João e cunhada Sabina. 9º aniversário de Cecília Gonçalves de Brito e marido. José Pereira de Miranda. Maria Elvira da Silva Anacleto. José Carlos e pai José Faria. Marcelina Rodrigues Torres, marido, filhos e neto. António Pedrosa de Melo, pais e irmãos. Américo Simões. Anacleto Fernandes Jáspera e Maria do Sameiro Gomes Rodrigues, pais e avós de Venâncio Pedrosa. Arlindo Gomes Nunes e pais. Mário Carvalho Ferreira. José Silva Amorim e esposa. Zulmira Carvalho Pinheiro. António Ribeiro Matos. Albino Jardim dos Santos. Elvira Gomes de Azevedo. Irmãos vivos e falecidos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário. Horácio Melo, falecido no Brasil. Pais e sogros de Ana Gomes Briote. Mesmo sem os sinais habituais de festa, visita pascal tradicional, foguetes, visita às famílias, a Páscoa está aí com toda a sua força em tantos sinais vitais de vitória sobre o egoísmo, sobre o mal e sobre a morte. Privados de manifestações externas de festa, celebremos a Páscoa com aquilo que é o mais íntimo e o essencial na celebração da ressurreição de Cristo. Convidemos e celebremos a Páscoa de Cristo vivo, para que Ele transforme a nossa vida pelo poder com que venceu o pecado, o medo e a morte. Inundados pela beleza deste dia, celebremos juntos, na Arca da Aliança, a Páscoa gloriosa do Senhor. Com esta alegria, de pé, damos início a esta Eucaristia cantando.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça que é nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendizemos a Deus por ser um Deus vivo. E é por ser um Deus vivo que nós estamos vivos e queremos continuar a viver. Cristo ressuscitou, aleluia. Se hoje a cruz não foi a nossa casa, fomos nós que viemos à igreja. Tivemos a oportunidade de, ao longo do dia de hoje, nós como comunidade e as outras 3 comunidades, de irmos à nossa igreja matriz, à nossa igreja mãe, para ali contemplarmos o reflexo do nosso esforço, da obra de requalificação da nossa igreja, mas também de podermos contemplar aquele que é a razão de ser, de vivermos em comunidade, de trabalharmos em comunidade e, sobretudo, de pedirmos a Deus que aumente a nossa fé. Ontem, na grande vigília pascal, à noite, nós benzemos a água. Esta é a água que temos diante do nosso altar e que agora, neste momento, ela vai ser aspergida sobre nós, recordando também o dia do nosso batismo e a dignidade de sermos filhos e filhas de Deus. Cantemos.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Este é o momento de entoarmos o hino de glória em que, ao som das campainhas, nós anunciamos este Cristo vivo e ressuscitado. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus no céu. Glória a Deus no Oremos. Senhor Deus do Universo, que neste dia, pelo vosso Filho unigênito, vencedor da morte, nos abristes as portas da eternidade. Concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição do Senhor, renovados pelo mesmo Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias,
Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez, no país dos judeus e em Jerusalém. E eles mataram-no, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou-o ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus. A nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus manda-nos pregar ao povo e testemunhar com ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. A mão do Senhor fez prodígios. A mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor. É admirável aos nossos olhos. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Leitura do livro do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos,
Se ressuscitou com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. Palavra do Senhor. Hoje é o anúncio solene de Páscoa, vamos cantar Aleluia, onde agora também, de forma solene, irei acender o círio pascal. De pé todos, aclamamos. Aleluia, 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 Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Emaús, discípulos de Jesus, iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste e um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. Ele perguntou: que foi? Responder-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas afinal, é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de manhã, de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos que anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro
e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de seguir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia. A Páscoa mudou e muda a história da humanidade. Se é a segunda Páscoa consecutiva que temos de viver com a norma do distanciamento físico, com medo do contágio, há um outro contágio, caríssimos amigos, que é tão necessário como o ar que precisamos para respirar. E este contágio é o contágio do coração a coração. Quem poderá matar a vida? Quem poderá fechar o caminho? Quem poderá esconder a verdade? São estas três questões que crentes e não crentes se colocam. Se na sexta-feira passada nós meditávamos na paixão de Jesus, eu dizia que a paixão de Jesus move e comove tanto aqueles que acreditam como aqueles que não acreditam. Porque a dor do sofrimento e a dor da morte são causa comum de todo o homem, iletrado ou doutor, rico ou pobre, novo ou velho.
E é por isso que a ressurreição de Jesus não é um final feliz depois de um episódio trágico. Mas a ressurreição de Jesus tem que ser uma mudança operada no mundo, a começar pelo teu coração. E é por isso que a Páscoa não é só um espetáculo exterior, mas é sobretudo a festa da interioridade. Não fomos nós que inventamos a ressurreição de Jesus, mas nós acreditamos na ressurreição de Jesus. Será? Mas esta expressão, Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia, não é da nossa autoria. Ela chegou-nos. Chegou-nos porque outros nos o transmitiram. Passou de boca em boca e hoje é colocada na nossa boca. E é por isso que nós aceitamos o convite de Jesus para esta celebração, a celebração pascal, que é a mais importante no rumo e no caminho da fé de qualquer cristão. Vejamos como as mulheres foram as privilegiadas no anúncio da ressurreição. E vede que a alegria daquelas mulheres foi uma alegria que extravasou os seus corações. Não foram capazes de guardar no seu cofre, na sua memória, a alegria de Cristo vivo. Mas rapidamente foram contar a todos aqueles e aquelas que pelo caminho encontraram. Isto é o que se passa também na vida de todos nós. Quando nós temos uma boa notícia, nós não conseguimos guardar apenas para nós. Mas nós contamos logo àqueles que encontramos, àqueles com quem nutrimos alguma amizade. E louvado seja por isso. Mas vemos também o outro lado do mundo. O outro lado do mundo vai-se divertindo, vai gozando, vai-se aproveitando das fake news, das falsas notícias, à procura do sensacionalismo. Damos muito mais importância àquelas notícias que denegridem, ainda que falsamente, a personalidade e a dignidade de alguém, do que aquelas notícias que, porventura, nos mostram, se é que as televisões ainda nos dão tempo para isso, de alguém que no mundo ainda é capaz de fazer o bem, alguém no mundo que ainda é capaz de arregaçar as mangas em busca de alguém. É isto também que nos devemos deparar diante da cruz. Recordando aquela ideia que dizia no domingo passado, na celebração do Domingo de Ramos. Diante da cruz não há negócio. Ou se aceita ou se rejeita. E é por isso, caríssimos cristãos, que se da alegria vem o anúncio, da alegria vem também o testemunho. E nós temos que reconhecer, caríssimos cristãos, que toda a nossa fé é uma fé frágil. Ainda ao menos que a nossa fé é uma fé frágil. Porque se a nossa fé fosse algo seguro, nós não necessitaríamos de alimentar a nossa fé, de procurar a nossa fé, de nos confrontarmos com realidades tão nuas e cruas que a vida tantas vezes nos vai apresentando, não é verdade? Mas mesmo diante destas ingratidões, destas incredulidades, falta de fé e de reconhecimento e de gratidão para com Deus, Deus tem uma paciência imensa conosco. Já o teve com Tomé. Tomé que não acreditou na ressurreição de Jesus. E só passado um tempo é que, tocando com a sua mão, disse: meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse: porque viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Nós também não vimos. E será que acreditamos? E por isso é que esta Páscoa de 2021 é a melhor que temos, não temos outra. Tem que ser esta ocasião para nós sairmos do nosso túmulo
do túmulo do nosso fechamento, do túmulo da nossa hipocrisia, do túmulo do nosso orgulho, do túmulo da nossa preguiça em realizarmos as tarefas que devemos fazer como família, no ambiente de trabalho, na comunidade, na escola, na universidade, na catequese, nos grupos de influência que no cotidiano das nossas vidas nós vamos escorrendo. E por isso, para isso é necessária uma atitude de humildade. De olharmos para os nossos pecados, e todos temos, e são tantos. E de vermos que a pedra do nosso túmulo é muito pesada. E quem é que é capaz de remover esta pedra? Eu sozinho não vou lá. Tu sozinho também não vais lá. E vejamos que muitos problemas da nossa família, muitos problemas da vida pessoal, nós não os conseguimos resolver sozinhos. Então onde é que nós podemos solidificar a nossa fé para remover a pedra que tantas vezes nos aprisiona? É em Cristo ressuscitado, no qual depomos toda a nossa confiança. E a nossa tentação mais fácil, sabes qual é? É nós sepultarmos a nossa vida todos os dias. E o que eu quero dizer com sepultar a nossa vida todos os dias? Quer dizer que eu enterro, eu morro para aquilo que não são os meus problemas e que são os problemas dos outros. Eu já tenho problemas que chegam e ele que se arranje, que eu não tenho tempo. Isto está na moda. E pode até estar na moda também de nós que estamos aqui presentes. E foi por isso que eu propositadamente, no tema que quis escolher para a Páscoa da nossa unidade pastoral, cuja mensagem no final da celebração eu vou entregar a cada um de vós, é precisamente isto e que está escrito ali também naquele círio pascal. A Páscoa de 2021 tem de ser vivida com um olhar de alegria e com um olhar de compaixão. E por isso, se nós olharmos a realidade de hoje, que é aquela que nos interessa, que é a oportunidade que Deus nos dá para viver, se nós vemos o nosso mundo desorganizado, o nosso mundo está desorganizado porque o nosso coração está desorganizado. Ou não é verdade? E se nós hoje vamos falando de falta de partilha, nós só podemos ter capacidade de partilhar o que temos e o que somos quando somos capazes de alimentar o nosso coração. E como é que eu tenho alimentado o meu coração? Por que caminhos é que andam o meu coração? Tenho certeza que para haver justiça no homem e para haver justiça na mulher, o coração do homem e o coração da mulher têm de ser corações justos. E por isso só temos dois caminhos. Ou escolhemos o condomínio fechado, ou escolhemos a vida partilhada. Não há outro caminho. E por isso, no mundo incerto em que nós vivemos e queremos continuar a viver, certamente que esta Páscoa que eu quero desejar para todos vós, como hoje ao longo do dia já desejei às outras comunidades paroquiais confiadas, é que esta Páscoa seja para nós um motor que nos traga paz e confiança. Que esta Páscoa de 2021 traga a todos nós paz e confiança. E olhai que se nós hoje pudermos contemplar um dia belo, luminoso, primaveril, em que vemos as árvores a despontar, em que vemos as flores a florir, isto não é trabalho nosso. Enquanto muitas vezes nós nos fechamos em casa nos nossos invernos, o facto é que a natureza, mesmo no inverno, trabalhou, não morreu, não parou. E hoje aquilo que desponta diante dos nossos olhos é fruto do seu trabalho,
é fruto da sua dedicação. Mas também temos que reconhecer, caríssimos cristãos, que a primavera é uma estação de transição. Ela transita, faz-nos a passagem do inverno para a vivência de um verão em pleno. E por isso, se os dias vão sendo maiores a nível da quantidade da luz, este é também um momento, caríssimos cristãos, para nós eliminarmos todo o bolor que fomos ganhando ao longo do inverno, de abrirmos a gaveta da nossa memória e do nosso coração para lá buscarmos tantos que foram projetos que foram esquecidos, que foram colocados de lado, de termos a oportunidade de os trazer ao de cima, numa memória grata e numa memória agradecida. E por isso, não podemos ficar na nossa toca, nas nossas seguranças, nem porventura nas dunas do mar, mas é necessário sairmos. E para sairmos, eu convido-vos a abrir as vossas janelas. E há 4 tipos de janelas que eu gostaria hoje de vos convidar a abrir. E as primeiras janelas são precisamente as janelas da nossa interioridade. E quando vamos ao íntimo da nossa interioridade, isto é o mais difícil de abrir, porque mexe na nossa ferida, na ferida de todos nós, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, da nossa soberba. E quando abrimos as portas ou as janelas, o que é que acontece? Há um convite rápido a uma vida com novas experiências, a uma vida com novos projetos, a uma vida no conhecimento de novas pessoas e também de formarmos novas amizades. Esta é a primeira janela. A segunda janela é aquela que nos dá a capacidade de abrirmos as janelas da nossa casa e de deixarmos o sol entrar. E mesmo quando pensamos que todas as nossas superfícies, os nossos móveis estão limpos, não têm pó, quando abrimos as janelas e o sol entra por lá dentro, nós afinal vemos que ainda há muito pó que está lá pousado. E por isso é necessário respirar. É quase como aquela experiência que fizemos nestes períodos de confinamento. Depois de um dia preso em casa, ao fim do dia, darmos uma caminhada a pé pelas ruas da nossa terra. A terceira janela é a janela dos nossos sonhos, a janela dos nossos projetos. E nós estamos no ano dedicado precisamente a São José. E São José foi o homem dos sonhos, mas não um sonhador. Pois abramos também as janelas dos nossos sonhos e peçamos a Deus que nos dê sempre a capacidade de sonhar. Mas mais do que isso, peçamos a Deus que jamais alguém roube em nós a capacidade de sonhar. Quarta e última janela, de abrirmos a janela ao outro. E quando abrimos a janela ao outro, implica, caríssimos cristãos, nós pensarmos nas pessoas que nos ajudaram a ser aquilo que nós somos hoje. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos professores, os nossos catequistas, tantos que nos deram tantas possibilidades na vida de conquistar e tantas outras que pelo nosso esforço e nossa dedicação nós conseguimos mesmo conquistar. É claro que não temos a Páscoa que gostaríamos de ter, com o compasso na nossa casa, com a cruz lá a entrar. Mas se esta é a Páscoa que temos, aquela que nos é dada e possibilidade de viver, por que não fazer um check-in à nossa própria vida? Um exame interior e de ver, caríssimos cristãos, onde é que estão os nossos valores? Onde é que está o lugar que Deus e a prioridade que Deus ocupa na minha vida? Mas ao mesmo tempo de nos dar esta capacidade de pensar naquela bela expressão que eu uso muitas vezes, de um mundo e de uma sociedade que está tão fértil em nos apresentar as falsas virtudes. Se a inteligência artificial está para ficar e é um dado do futuro, não deixemos que o nosso pensamento seja artificial. O mesmo é dizer
não nos deixemos levar pelo pensamento do outro, mas pensemos e criemos novas possibilidades. A pandemia vai passar. Este é o grande desejo que todos nós temos, deste vale tão difícil que a humanidade inteira está a atravessar há mais de um ano. Mas seria muito triste, caríssimos amigos, se nós não tirássemos uma grande lição desta pandemia que estamos a viver, que mostra e traz ao de cima que a fragilidade humana é comum a todo ser vivo e que ninguém é capaz dela se salvar sozinho. E podeis ter a certeza, é a história que nos diz, não sou eu que o digo, que às crises vencidas, novas crises surgirão. E só um coração humilde, um coração sábio, é capaz de reconhecer que ninguém vence sozinho no campo da família, no campo do trabalho e nas relações sociais. E que as nossas vitórias, repito, as nossas vitórias serão sempre muito curtas se nós formos como aquele e aquela que empurram as crises com a barriga a tentar adiar, irão querer de raiz de resolver o próprio problema. Última ideia. Evangelho. 2 discípulos de Emaús vão a caminho de Jerusalém. Vão desanimados, porque afinal aquele Cristo que eles acompanharam e seguiram, que pensava que ia ser o libertador de Israel, afinal foi um simples mortal, como qualquer ser humano. Hoje eu vejo no rosto destes 2 discípulos de Emaús tantos os nossos rostos que olham à realidade familiar e veem as despesas lá em casa sempre a aumentar. Os salários muitas vezes a encurtecerem-se. Tantos em risco de perderem o seu posto digno de trabalho. Tantos empresários que com tanto esforço lutam para poderem, sobretudo, cumprir os direitos para com os seus trabalhadores. E por isso é que o nosso caminhar é muito idêntico a este caminhar triste dos discípulos. E diante, caríssimos cristãos, desta realidade, há uma coisa muito importante a tomarmos em conta. É que diante da pandemia caíram por terra tantos os nossos planos, tantos os nossos valores, tantos planos e projetos que saíram frustrados. E por isso, ao jeito de Emaús, nós também podemos andar desanimados. Até podemos dizer, a minha catequista, os meus pais, os meus avós disseram que Cristo está vivo. Mas onde é que Ele está? Eu nunca o ouvi. São questões que podemos colocar ao jeito dos discípulos de Emaús. Mas eu acredito, caríssimos cristãos, que nós estamos a viver o final de um tempo para o renascer de uma nova humanidade. E é importante reconhecermos isto também. É que antes de sermos nós a ir a Deus, é Deus que vem ao nosso encontro e se intromete na nossa conversa, como aos discípulos de Emaús, que trocais pelo caminho, que conversais. Se ele hoje entrasse nas nossas conversas, dizia, o que é que vós conversais entre vós? O coronavírus. E Deus dir-nos-á, e será que nós não teríamos de ter passado por isto? Por isso é que a questão da pandemia, eu acredito que isto não veio de Deus, mas vejo a mão de Deus nisto. Sinais de Deus que nos indicam que se isto não tivesse acontecido, mais tarde iria acontecer muito pior. Porque nós estávamos a ver que rumo de vida, que prioridades, que valores é que antes desta pandemia nós nos estávamos, sobretudo, a conduzir a nossa própria vida. Termino. Também nós seguimos o caminho de Emaús.
Tantas vezes entramos na igreja ao domingo, porque é o dia do cristão, para celebrar a Eucaristia. Vimos desanimados, vimos tristes, vimos com o peso das nossas preocupações às costas. E depois sentámo-nos para escutar a palavra de Deus. E muitas vezes parece que a palavra de Deus, naquele domingo, parece que foi mesmo direitinho para mim. Parece que aquilo se encaixou precisamente num contexto de vida que eu estou a viver. Aquilo começa a mexer cá dentro. Começa a aquecer-nos, como aconteceu com os discípulos. E depois até podemos não perceber muito bem as leituras, mas depois a homilia ajuda-nos a descortinar, a desfragmentar aqueles que são os pontos essenciais da nossa vida. E depois somos capazes até de reconhecer: Senhor, fica connosco. E Deus fica. E depois o que é que fez com os discípulos? Ficou e foi para a mesa. E diante da mesa colocou o pão e o vinho. Estes elementos que certamente hoje na vossa mesa ao almoço também não faltou. E diante daquele alimento, Jesus, como que pela ação do Espírito, transformou no corpo e sangue de Jesus. E ao comungarem, como daqui a momentos nós vamos comungar, diante da presença visível de Deus, quando Ele entra na nossa boca, nós deixamos de o ver, mas Ele está dentro de nós. E é esta força de Deus que nós, como os discípulos, depois já vamos animados para a nossa Jerusalém, para mais uma semana. Não livres das preocupações e dos sofrimentos e das contrariedades, mas esta alegria de saber que é nos momentos de dor que Deus mais manifesta o amor e a ternura por cada um de nós. Vivamos este amor, ou esta Páscoa, como grande abertura a Deus. Peçamos a Maria, que nesta comunidade invocamos como a Senhora da Ajuda, que nos dê ajuda e conforto para enfrentarmos os caminhos tantas vezes contraditórios da vida, mas que nos dê força para os vivermos na alegria e na compaixão, ao ponto também de reconhecermos e dizermos: fica connosco, Senhor. Que assim seja. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai? Sim. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, Cristo, nossa esperança, está vivo e é a mais formosa juventude deste mundo. Tudo aquilo que Ele toca faz-se novo, enche-se de vida. A Cristo que vive e nos quer vivos, confiemos a nossa oração unânime, cantando. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Aleluia. Pela Santa Igreja, para que guarde fielmente o tesouro do domingo, dia da comunidade, unida e reunida para celebrar com alegria a memória viva da Páscoa do Senhor. Invoquemos. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Pelos que governam, para que garantam aos cristãos a
a celebração do domingo como dia da humanidade, para que se torne o dia da alegria, o dia do repouso, o dia da família, o dia da solidariedade e o dia da saída ao encontro dos outros, invoquemos. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Por todas as vítimas desta pandemia, pelos doentes afetados pelo Covid-19, pelos empresários em dificuldade, pelos empregados precários e por tantos desempregados, pelas crianças sem convivência, pelos jovens sem esperança, pelos idosos que se sentem sós. Invoquemos. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Pelos que estão na linha da frente do combate à pandemia, pelos profissionais de saúde, pelos educadores e professores, pelos que garantem a alimentação, a higiene, os transportes e os serviços essenciais, invoquemos. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Pelas famílias que se encontram em situações difíceis de separação, de luto, desemprego, de pobreza súbita ou envergonhada, invoquemos. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Pela feliz ressurreição de todos quantos partiram antes de nós, sobretudo pelas vítimas mortais desta pandemia, para que participem no repouso e na alegria do domingo sem ocaso, invoquemos. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Por todos nós, para que guardemos o tesouro do domingo, de modo que o dia do Senhor nos guarde na tristeza de uma solitária, apoucada e cansada, para transformar em vida renovada pela Páscoa do Senhor. Invoquemos. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Rezamos por todos os doentes da nossa comunidade e daqueles que cotidianamente cuidam deles. Rezamos também pelos nossos imigrantes desta comunidade que ainda que longe partilham connosco a mesma fé e os mesmos sentimentos. Lembramos também os nossos irmãos que da Páscoa anterior até esta partiram para junto de Deus, não só vítimas da pandemia, mas de tantas outras doenças e também de morte natural. Colocamos também na patena do altar o dom da vida da Mariana Quinta, do 5º ano, e do Rui Gomes, do 7º ano, que ao longo desta semana celebraram o seu aniversário de nascimento, para que vejam na vitória de Cristo sobre a morte também a vitória sobre os seus problemas e angústias. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Senhor Jesus ressuscitado, que na Páscoa da nova aliança reanimas a nossa esperança no mundo novo, nós damos-te graças pelo tesouro do domingo, o dia da tua ressurreição, o dia da Eucaristia, que alimenta e fortalece os laços da nossa comunhão. Dá-nos a graça de guardarmos fielmente este tesouro, para vivermos como única família de Deus e verdadeira comunidade de irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podeis sentar.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício, no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças neste dia em que celebramos as maravilhas que realizais por nós. Maravilha de Jesus Cristo, saído vivo do seu túmulo. Maravilha da ternura do vosso amor, que ressuscita a Jesus, morto na cruz por nós. Maravilha da vossa Igreja, através dos séculos, ela nos transmite a boa nova da salvação. Maravilha do batismo, ele é o sinal do vosso amor, que faz de nós os vossos filhos bem-amados. Maravilha da nossa vida, a ressurreição de Jesus inaugura um mundo novo. É por isso que, cheios de conhecimento, juntamos as nossas vozes à de todos os eleitos, que cantam para sempre a alegria dos vivos, à volta do trono do Cordeiro vitorioso, cantando numa só voz. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. O que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai, Senhor, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso arcebispo Jorge e seu bispo auxiliar Nuno, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, particularmente aqueles que são intenções desta Eucaristia, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram já deste mundo. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende, Senhor, misericórdia também de nós e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos eternamente os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos cantar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e do medo da morte. Dai a vossa paz aos corações inquietos. Livrai-nos do pecado, que é fonte do verdadeiro mal. Encorajai-nos nas dificuldades desta vida, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Pascal, pela vossa ressurreição, vós nos pondes em paz com Deus. Purificai-nos de todo o mal e, assim renovados pelo vosso Espírito, seremos testemunhas da vossa Páscoa e construtores do vosso reino de paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Os discípulos também de Emaús só reconheceram Jesus à fração do pão. Mas quando se alimentavam no pão, Deus desapareceu, mas ficou neles. É isso que daqui a um bocadinho também vai acontecer connosco. Nós vamos receber Jesus, deixamos de ver a espécie do pão, mas esse pão, essa força, essa presença de Jesus, que entra dentro de nós e que irá percorrer o sangue que atravessam as nossas veias, de um extremo até outro extremo do nosso próprio corpo. Pois que deste pão que é partido, que é repartido por cada um de nós, peçamos também a Deus, este Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos livre tantas vezes uma tristeza inútil e tantas vezes também de um pessimismo estéril que não nos leva a lado nenhum. E peçamos a Deus que nos dê esta Páscoa do olhar de alegria, mas também um olhar de compaixão. Cantemos. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Somos felizes porque nesta tarde véspera ou nesta tarde dia de Páscoa tivemos o privilégio de sermos convidados pelo Senhor Jesus para este banquete e dissemos sim ao seu convite. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, dizem uma palavra para a nossa salvação. O corpo de Cristo.
Oremos. Senhor nosso Deus, protegei sempre com paternal bondade a vossa Igreja, para que, renovada pelos mistérios pascais, mereça chegar à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amigos que nos seguis pelas redes sociais, em breve iremos terminar esta nossa transmissão desta celebração do dia solene de Páscoa. Mas que da mensagem que aqui ressoa, da palavra de Deus que escutamos e do pão que podemos receber presencialmente ou espiritualmente, possamos também, nesta Páscoa de 2021, pedindo a Deus que nos traga alegria, paz e segurança, que jamais percamos este gosto de, tal como os discípulos em Emaús, nós dizermos, antes de proferirmos alguma palavra, antes de tomarmos alguma atitude, fica connosco, Senhor. Que a alegria de Cristo ressuscitado, que não fica confinado ao dia de hoje, mas que se irá prolongar ao longo de 50 dias deste grande tempo pascal, possa renovar e possa realmente abrir aquelas 4 janelas que eu na minha meditação partilhava convosco. As janelas da interioridade, as janelas da nossa casa, a janela dos nossos sonhos e dos nossos projetos e também a janela ao nosso próximo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um resto de dia feliz para todos. Um bom regresso amanhã aos nossos trabalhos, à reabertura das escolas, até ao 3º ciclo, e que realmente continuemos a viver a nossa vida na segurança, mas também na espontaneidade e na esperança de quem quer continuar a construir um mundo diferente. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.